Oi, gente. Então, vou gravar aqui a aula do dia 22 de maio, para quem não pôde assistir, e vou acrescentar algumas coisas, porque sempre é bom rever. Então, o tema que a gente vai trabalhar hoje a gente vai trabalhar dois temas, principalmente. Primeiro, a gente vai trabalhar o tema da peste negra, e isso tem um impacto muito grande na Guerra dos 100 anos. E se desdobra em outros temas que a gente vai ver daqui a pouco. E o segundo grande tema é a Guerra dos 100 Anos, que começa com Eduardo III, e aí a gente tem que abordar a dinastia Lancaster, que são os três Henriques, Henrique IV, Henrique V e Henrique VI. Aqui a gente tem a imagem do Henrique V. E, naturalmente, o grande rei francês da época, que fica no trono por 40 anos, que é o Charles VI, esse aqui, ó, que é o rei que pensava ser feito de vidro. Ele teve uma doença mental chamada a ilusão do vidro. Bom, aqui a gente tem a imagem, então, da Dança da Morte, que está relacionada à peste negra. Eu vou trabalhar um pouquinho mais daqui a pouco. Aqui temos a imagem do Eduardo III, que é o rei que está na Inglaterra, no trono, na época que a Guerra dos 100 Anos se inicia. E a Guerra dos 100 Anos, basicamente, ela foi uma guerra entre a Inglaterra e a França, algumas vezes interrompidas com períodos de trégua, exatamente por causa da peste negra, que dizimou, não vou dizer, não é dizimou, cortou pela metade, um terço ou a metade, dependendo da cidade, as populações locais. A Guerra dos 100 Anos a gente chama de Guerra dos 100 Anos, mas na verdade ela durou 116 anos. Então vamos começar pelo tema da peste. A peste negra era causada por uma pulga que carregava uma bactéria que estava nos ratos. E isso causava gangrena nas unhas, vocês estão vendo aqui, deixa eu diminuir o rato, e bulbos nas axilas, em todos o sistema linfático. Em geral, a pessoa morria em 3 dias. A gente tem muitas representações da morte pela peste negra. Aqui, ó, essa pessoa, um corpo todo cheio de bulbos, parecia assim, cebolas descascando. Eu não quis botar muito dessas imagens que são horrendas. Agora, uma coisa muito interessante desse tema da morte é que a morte na Idade Média era uma coisa tão presente, seja pela guerra, seja pelas doenças, as condições de higiene. A vida era muito breve, que isso impacta a mentalidade do homem medieval, isso impacta o cotidiano do homem medieval. Então, essa relação com a morte era muito mais próxima do que é para a gente hoje em dia. E tanto impacta a mentalidade, o imaginário, que vai encontrar expressão, esse tema da morte, na pintura, na literatura, na música, na escultura. E, inclusive, a gente tem o tema da morte acaba sendo resumido em 2 outros temas ou motivos. A gente chama de memento mori, quer dizer, em latim, lembra-te que vais morrer. E o outro é o motivo do vanitas, a ideia de que a vida é breve e tudo não passa de vaidade. Então, primeiramente, havia manuais, textos medievais que visavam exatamente ensinar a morrer. Esses manuais se chamavam Ars Moriendi, a arte de morrer. Basicamente, eram conselhos para a boa morte e foram o grande estímulo
para se escrever e publicar esses livros, inicialmente, inclusive, manuscritos, mas depois, com a printing press, a impressão, aí já impressos. Mas o que era? O que eles queriam fazer? Conselhos para você ter uma boa morte. Há alguns que foram escritos na Alemanha, por exemplo, mas compostos na Alemanha, isso já quando tinham a prensa, mas escritos em latim. Então, eles circulavam a Europa inteira, porque o latim era a língua franca da Idade Média. Agora, eram textos que as pessoas tanto queriam ler que eles acabaram sendo traduzidos. O próprio Erasmo de Roterdã, grande humanista do Renascimento, em 1533, ele publica um De Preparationem ad Mortem, a preparação para a morte, que segue justamente essa linha. Na música também nós temos cantos litúrgicos, e isso vai até, a Clarice já mostrou para a gente, vai até o Requiem de Mozart, Bellior, Verdi, Dvorak, enfim, um monte de compositores posteriores vão retomar esse tema. Se a gente for pensar, né, esse grande tema da morte, a própria peça de Shakespeare, uma das grandes peças, tragédias de Shakespeare, o Hamlet, pode ser lido como um grande memento mori. É uma grande reflexão sobre a morte, a arte de morrer. Além disso, se você vai visitar as catedrais, as abadias, como Westminster, por exemplo, você encontra muitos monumentos mortuários, esculturas que homenageiam ou túmulos realmente, em que você encontra essa arte mortuária. Gostaria de mostrar aqui para vocês, por exemplo, uma coisa que é um pouquinho depois, né? São essas pinturas que a gente chama de quê? Natureza morta, né? Chamamos de natureza morta. Mas, quando elas surgiram pela primeira vez, elas eram chamadas de vanitas. E o que quer dizer vanitas? Vanitas vem do latim vanus, que quer dizer vazio, que quer dizer vaidade, nada, falsidade, vanglória. Então, essas vanitas eram pinturas simbólicas que apontavam exatamente para a transitoriedade da vida. E vejam, a gente sabe que a cultura medieval é uma cultura muito religiosa. O imaginário do homem medieval é um imaginário cristão na Europa. Então, esse tema da morte e essa cultura de morte, ela, por exemplo, você pode calcar isso na Bíblia, no Eclesiastes. Há uma frase do Eclesiastes que é o seguinte: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Vanitas vanitatum omnia vanitas. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então, vocês vejam nessa pintura vários objetos que simbolizam a morte, desde a caveira, que é o mais óbvio, não é? Até a vela apagada se consumindo. Aqui, deixa eu ver o que mais que a gente tem. Flores, não é? As flores sempre, as flores, porque elas são tão perecíveis, elas morrem tão rápido, também indicando a transitoriedade da morte. E a gente tem outras pinturas aqui, ó. Isso aqui eu cortei essa pintura, mas aqui novamente a caveira, quer dizer, a coroa, o poder é vaidade, tudo é vaidade, o colar de pérolas é vaidade, porque ao fim e ao cabo nós chegaremos a isso, a caveira, ó, a caveira. Isso aqui era um objeto da Mary Stuart que tinha uma frase do Horácio, não o Horácio do Hamlet, mas o Horácio da literatura clássica latina. A morte pálida bate
o mesmo tempo gente, não sei. Ela bate ao mesmo tempo tanto nas cabanas dos pobres quanto nas torres dos reis. Agora, nada melhor para a gente entender essa presença da morte no imaginário medieval do que isso aqui, ó, as danças da morte. Então, aqui a gente tem um médico, simbolizado por esse frasquinho aqui, e um nobre. Isso aqui é o nobre e o médico. É uma ilustração alemã. E a gente tem aqui a caveira dando a mão para o nobre e para o médico. Né? Igualmente, ela pega, não interessa o que você é, quem você é. Aqui você tem, novamente, a morte segurando a mão de um bispo, e aqui de um vendedor de bugigangas medievais, né? Um comerciante medieval. Aqui nós temos a dança da morte, aqui está bem a ideia de dança, né? A morte tocando um tambor, aqui um cardeal, e aqui o bobo, aqui um nobre, enfim, aqui um rei, não é? Então, não interessa, aqui outro rei, não interessa aqui um bispo, não interessa quem você é, mas ela vai chegar para todo mundo. Novamente aqui também, ó, com o cavaleiro, com o médico, com as damas, né? Aqui a gente tem até representação no fogo do inferno para aqueles que são condenados e no paraíso com Jesus, para os que são salvos. Aqui uma imagem da crucificação e aqui uma imagem de Adão e Eva no paraíso. Então, isso também é um tema, dança da morte, e a pintura inteira, a composição inteira, está mostrando exatamente essa presença constante da morte que chega para todos. Vamos ver mais uma outra pintura aqui que eu tenha. Deixa eu ver essa aqui, ó. Essa aqui, uma outra dança da morte, né? Novamente, aqui a dancinha aqui no meio, eles fazendo uma ciranda. Aqui o inferno, novamente. Aqui um caixão pequeno, talvez uma criança. A cena da crucificação de Cristo. E do lado de cá, o paraíso. E a morte que alcança todo mundo. Então, não interessa que luxos, que prazeres, que honras, que realizações você tenha tido em vida, tudo isso é insignificante diante da realidade suprema que é a chegada da morte. Aqui, ó, também um poderoso e uma dama, né? Essa aqui tem melhor aqui, olha que beleza aqui, ó. Que está bem grande, pegando o cardeal, dama, um poderoso da igreja e um rei. Olha quanto todos eles estão sujeitos à morte. E aqui também uma outra dancinha da morte, também que é capaz de dar a mão para todo mundo. O bobo, aqui é um que tem um problema, só tem uma perna, enfim, a morte chega para todos. Deixa eu ver se eu esqueci, mas aqui também, novamente, a gente já tinha visto esse. Então, essa transitoriedade da morte, essa ideia de que tudo é efêmero, né? Todos os símbolos que a gente viu naquelas pinturas, crânios, borboletas, que mais que tinha? A vela apagada, as frutas e flores. Às vezes, eu não peguei nenhum quadro assim, mas às vezes tem bolhas. Tudo isso apontando para a ideia de brevidade, brevidade da vida e da possibilidade da morte repentina. Outros exemplos de arte simbólica para esses quadros chamados vanitas são relógios, ampulhetas, fumaça, e às vezes também fazem uma coisa interessante. No meio das flores, no meio da natureza, colocam um cogumelo venenoso, ou uma cobra, ou um esqueleto de algum pássaro, exatamente para lembrar como a vida é efêmera, né?
essa arte que é chamada Vanitas e que nasce justamente no final da Idade Média e início do Renascimento, nasce porque a morte está tão presente na vida das pessoas, por causa, entre outras coisas, da peste negra, mas também por causa das condições de vida, das doenças, das guerras, enfim. Essa é a arte que vai evoluir para a natureza morta, né? Então, a natureza morta que vai se desenvolver, principalmente na Holanda, nos Países Baixos, nos séculos 17, 16, 17, 18, a natureza morta nasce daí, dessa exploração das vanitas. Eu acho que eu vou mostrar mais um quadro aqui para vocês, ó. Esse aqui, ó, interessante, ó, de 1662, já estamos, então, portanto... peraí, gente, desculpe. Já estamos no Renascimento. Deixa eu só diminuir aqui para vocês poderem... Não, tinha que ter aumentado. Olha aqui, ó, os crânios, a vela apagada, um anjo, o globo, aí as coisas do mundo, né, do mundo terreno que são apenas vaidade. Bom, o relógio mostrando a temporalidade também, o tempo, né? E aí dinheiro, joias enfim, honras, né? E apontando aqui o lugar do mundo. Eu não entendi essa do lugar do mundo, mas o globo terrestre era também um motivo importante para essa arte. Bom, já vimos então um pouco das vanitas, do memento mori, das vanitas, quer dizer, essa pintura que vai evoluir para a natureza morta, o tema da morte. E agora, eu esqueci de mostrar mais um, gente, vou ter que mostrar. Espera aí, é aqui, ó. Estamos aqui. Pois era isso que eu ia... Peraí, cadê? Onde que ele está? Acho que eu já mostrei todos. Mas, não, é do Bruegel, né? Esse Pietre Bruegel, o Triunfo da Morte, olha aqui, ó. É a morte numa carruagem, aqui, ó, essa carroça, no caso. E o Bruegel é muito famoso, não é? Esse quadro é de 1562. E aqui a morte chegando a todos. Olha, todos os estratos sociais e arrasando tudo. Então, isso é muito inspirado na peste, não é? Essa experiência da peste negra e dessa devastação absoluta é que inspira esse tipo de arte e que vai, no final, vai acabar dando na natureza morta. Mas, como eu estava falando, né? Na Inglaterra, a gente tem uma data para o final da peste negra, mas não no resto da Europa. Porque em Londres a gente tem, por isso aqui, ó, o grande incêndio de Londres de 1666, que esse incêndio foi uma coisa assim terrível, porque é o pior incêndio de toda a história da Inglaterra. Destrói uma parte enorme do que hoje se chama City, que era o núcleozinho, a cidade de Londres, ali onde tinha também a Torre de Londres, a antiga Catedral de São Paulo, e destrói 87 igrejas. Para vocês verem, na cidade tinha, nessa cidadezinha de Londres, tinha 87 igrejas que são destruídas e 13 mil casas. O incêndio começa num domingo e acham que era o pessoal acha que foi num forno de padeiro que escapou uma fagulha e pegou fogo em tudo, né? Ali é um lugar chamado Pudding Lane. E esse fogo aí, enfim, vai pegando fogo a cidade, em 3 dias acabou. Por quê? Porque tinha um vento que leva as fagulhas para outros lugares, e aí esse fogo queima durante o domingo, depois queima na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira o fogo começa a ceder, eles tentando apagar, né? Eles tiveram que demolir casas.
medida que o fogo ia avançando, eles acabaram tendo que demolir casas para poder conter o fogo. Bom, se fala tem literatura da época sobre isso, a gente talvez volte a esse tema, mas olha como é que o grande incêndio de Londres também ocupa um lugar importante na pintura. Ele é muito pintado, né? Aqui as pessoas carregando pertences, tentando salvar alguma coisa, e aqui novamente também uma imagem parecida. Então, tudo isso para dizer o seguinte, que então o incêndio destruiu muito da cidade, mas acaba também por terminar com a peste, o que é ótimo, né? Então, vamos voltar lá para o nosso primeiro slide, nosso primeiro tema era esse. Por quê? Porque a peste negra essas epidemias ficavam tão terríveis, essas epidemias, que acabavam fazendo com que se interrompesse até mesmo a guerra. Uma coisa incrível, né? Uma epidemia dessa tinha o poder de interromper. Claro que interrompia, não tinha mais quem lutar, né? Já estavam indo até meninos lutarem. Mas o segundo tópico da nossa aula são os plantagenetas. Por quê? Porque essa Guerra dos 100 Anos, que começa com esse plantageneta aqui, Eduardo III, vai se prolongar por 100 anos, e no final da Guerra dos 100 Anos você vai começar uma outra guerra que a gente vai ver na próxima vez, que é a Guerra das Rosas, das famílias Lancaster e York. Então, hoje a gente ainda vai falar um pouco de Eduardo III, a gente já falou bastante de Ricardo II, mas aí vamos falar dos Henriques. São 3 Henriques que fazem, os 3 juntos, dura mais ou menos 60 anos, essa dinastia de Lancaster, e depois, quando essa dinastia, o Henrique VI é suplantado pelo Eduardo IV, da Casa de York, aqui é que começa, então, a Guerra das Rosas. Então, vamos lá. Peste negra, a pandemia mais devastadora da história europeia. Morrem entre 75 a 200 milhões de pessoas. Imagina, 50% da população, em alguns lugares, cidades inteiras são exterminadas. Ela teve esse pico na Idade Média, em diferentes lugares da Europa, ela tem picos diferentes, né? E, como consequência da peste negra, várias convulsões religiosas, sociais e econômicas, inclusive porque a mão de obra acaba sendo muito menor, porque, enfim, morre muita gente, isso aumenta os salários, isso aumenta o estipêndio dos camponeses. Os camponeses se sentem fortes o suficiente para se rebelar e exigir melhores condições de trabalho, enfim, começam a negociar aí. Aqui a gente tem como ilustração uma procissão dos flagelantes, que aparece muito bem naquele filme do Bergman, O Sétimo Selo. Bom, eu falei que essa Guerra dos 100 Anos começa com o Eduardo III. Aqui a gente tem 3 imagens do Eduardo, num maço de cigarro, num quadro, e aqui com a Ordem da Jarreteira, que ele foi o fundador dessa Ordem da Jarreteira. Mas como que o Eduardo tem a ver com a Guerra dos 100 Anos? O Eduardo III era filho do Eduardo II da Inglaterra e da Isabela da França. Pelo lado materno, a Isabela era filha do Filipe IV da França. E o que aconteceu com Filipe IV? Filipe IV reinou de 1285 a 1314, e aí depois dele veio o primeiro filho a reinar, que é o Luís X. Reina por 2 anos. Desculpe, gente. Ele já tem, vou aumentar aqui um pouco para vocês enxergarem melhor. Quando ele morre, em 1316, o Luís X já tem um filho, que é o João da França, né? E aí ele reina poucos dias, vejam aqui, de 15 a 20 de novembro de 1316, porque ele morre na infância.
Então, imediatamente, a coroa vai para o segundo filho do Filipe IV, que é o Filipe V. Esse se chama Filipe como pai e recebe, então, o título de Filipe V. E ele é rei da França por pouco tempo também, 1316 a 1322, e não tem filhos que, quando ele morre, nenhum dos filhos que ele teve era vivo. Então, a coroa passa para o Carlos IV. E o Carlos IV reina também pouco tempo, 6 anos. Então, vocês estão vendo que ou é peste, ou é outro tipo de doença, mas, enfim, a mortalidade na Idade Média é terrível, né? E atinge a todos. O Carlos IV reina 6 anos, de 1322 a 1328, não tem filhos que o sobrevivam. Bom, e aí a coroa teria que ir para Isabela, que a essa altura já está casada com o Eduardo II, e ele já tem um filho. Vocês vejam a data aqui, ó, o Carlos IV morre em 1328, o Eduardo já é rei da Inglaterra em 1327. Então, essa criança teria que reinar também rei da França, rei de França e Inglaterra. O que acontece? Os franceses dizem, não, não vai reinar aqui. E eles botam no trono quem? Vou aumentar aqui para vocês. Olha só. Eles botam no trono, aqui eu repeti, né? Filipe III, Filipe IV, pai da Isabela, Isabela casada com Eduardo II, já tem o Eduardo III. Ele seria o verdadeiro rei da França e da Inglaterra. Acontece que os franceses dizem não, e eles colocam no trono o filho do Charles, conde de Valois, que vem a ser o Filipe IV, e que vai reinar de 1328 a 1350. Então, quando o Eduardo III cresce, aí ele diz assim, eu vou agora pegar minha coroa. Eu tinha direito. Eles botaram a família Valois, o Filipe VI, no trono, né? Mas ele era da dinastia dos Capetos, pelo lado materno, e ele vai tentar recuperar a coroa. Acontece o seguinte, havia uma lei chamada Lei Sálica, que proibia a sucessão pela linha feminina. Então, a lei não era aplicada na França até então, era uma lei das regiões alemãs, da Germânia. Mas aí a nobreza francesa resolve aplicar essa lei para impedir que Eduardo III fosse também rei da França. Então, a Inglaterra, Eduardo, quando cresce, resolve atacar a Inglaterra, ele já tem um filho, o filho dele é o príncipe negro, porque usava uma armadura negra, e quando o príncipe negro e o Eduardo atacam a Inglaterra, eles vencem 2 batalhas importantíssimas, que é de Crécy, 1346, e Poitiers, 1356. Né? E por um tempo, de fato, aqui tem uma ilustração da Batalha de Crécy. O Eduardo vencendo, aqui está ele, o rei aqui, vencendo realmente os franceses. E, durante algum tempo, ele é rei da França e rei da Inglaterra, mais ou menos uns 20 anos. Agora, pouco tempo depois, então, Charles V vem e diz assim, não, vou reconquistar essas terras cedidas não, né? Tomadas pelo Eduardo III. Ele toma as terras, mas aí quando o Eduardo III morre, agora eu vou ter que voltar aqui, ó. Quando o Eduardo III morre, quem sobe ao trono é o neto dele, uma vez que o príncipe negro, o filho, estava morto, é o neto Ricardo II. Mas Ricardo II é um péssimo rei, e o primo, Henrique IV, Henrique de Bolingbroke, então, usurpa a coroa. Ele reina, depois ele morre, mas é sucedido pelo Henrique V. Então, vamos parar nesse Henrique V aqui e ver o que o Henrique V faz. Basicamente, o que o Henrique V faz
é reivindicar novamente os direitos que o Eduardo III havia reivindicado. Então, Henrique V aproveita a doença do rei da França, que naquele momento era o Charles VI, e era aquele rei que se achava feito de vidro, que todo mundo tinha que andar na ponta do pé, ninguém podia usar sapato, porque ele achava que a qualquer momento ele poderia quebrar. E o Henrique V, aqui retratado por esse ator, que tem um filme novo que ele faz, o Henrique V, ele tem vitórias incríveis em Agincourt e Vermeuil. Então, aqui as duas vitórias dele. E aqui eu vou falar um pouco sobre o rei de vidro, né? Então, esse Carlos VI é um rei que reina 40 anos. Ele começa o reinado, ele não está louco. E ele era um rei muito piedoso e muito caridoso. Ele era muito generoso, cuidava de todos do reino. Então, aqui eu botei, ó, cuidava dos plebeus do reino, né? Então, ele era o bem-amado, aquele que todos amam. Mas o reinado dele dura 40 anos e ele perde as batalhas para a Inglaterra no momento em que ele já está sob a ilusão de que ele é feito de vidro. E aí o Henrique V da Inglaterra o vence na Batalha de Agincourt e fazem um tratado em 1420 em que o Charles, coitado, nomeia o Henrique V sucessor. Mas ele tinha um filho, o Charles tinha um filho, o Delfim, mas esse filho havia sombra, havia a possibilidade que esse filho não fosse dele, fosse um filho bastardo. Mas, em todo caso, ele estava numa posição extremamente frágil, ele nomeia o Henrique V, e não só isso, o Henrique V se casa com a filha do Charles, a Catarina, e logo eles têm o Henrique VI. Então, o Charles nomeia, mas, de todo modo, o filho do Henrique V vai ser neto do Charles. Nesse momento em que o Charles está sofrendo dessa ilusão do vidro, ele é chamado de Charles Le Foll, o louco, não é? Porque ele acredita ser feito de vidro, etc, etc. Ele não queria tomar banho, porque ele achava que ia se quebrar. Bom, quem é o Henrique? Aqui, então, vamos voltar aqui ao Henrique V. Aqui a gente tem uma imagem do Henrique V, que está na National Portrait Gallery em Londres, e um filme com Kenneth Branagh de 1989. Então, ele nasce em 1386, cresce durante o reinado do primo dele, primo do pai, o Ricardo II. Quando o Henrique tem 13 anos, o pai dele, o Henry Bolingbroke, que era da família Lancaster, toma o poder. O Ricardo, nesse momento, é um rei tirânico, toda a nobreza está contra ele, também a população, e aí ele não tem filhos nesse momento, e aí o Bolingbroke toma o poder e se torna rei da Inglaterra, mas é uma usurpação. O Bolingbroke passa o reinado dele sentindo uma culpa terrível. O reinado dele é marcado pela culpa, porque ele realmente usurpou um rei que se considerava, e era considerado por todos, legítimo e ungido. Bom, em todo caso, o relacionamento entre o Henrique IV e o filho, o futuro Henrique V, era um relacionamento muito difícil, muito conflituoso e complicado ainda mais pela saúde frágil do Henrique IV. Achavam, inclusive, que ele tinha lepra. Não era lepra, era uma outra doença, mas uma doença que o desfigurou, meio que comeu um pedaço do nariz dele, e ele realmente parecia lepra, a doença, mas não era, e não era contagiosa. E ele achava que essa doença, e todo mundo achava também, era porque ele tinha usurpado o Ricardo II. Ele se culpava por isso e achava que todos os problemas do reino dele eram mesmo, todas as rebeliões, era porque ele tinha usurpado. Só que o Henrique IV achava que isso era uma punição de Deus, não é?
Deus está mandando uma punição e ele queria se penitenciar, ele queria ir até Jerusalém, fazer uma peregrinação para se penitenciar. Enfim, ele morre, e bem ao final da vida, ele e o filho se reconciliam. Há uma cena em Shakespeare que também é uma cena da história em que o pai, Henrique IV, está morrendo e aí acham que ele parou de respirar, que ele morreu, botam uma cobra em o rosto dele com um pano branco e era usual, era comum, quando um rei estava no leito de morte, que a coroa ficasse ao lado dele. O Henrique V, o Henrique IV está a coroa dele ali do lado. Bom, aí chamam o filho. Olha, o filho teve o futuro Henrique V teve uma juventude assim, vamos dizer, ele aproveitou a juventude, né? Ele bebia bastante, tinha muitas namoradas. Além dele ser um guerreiro, ele também era um bom vivant. Então, ele tinha muitas namoradas, bebia muito. Parará. O Shakespeare bota isso muito bem na peça Henrique IV, parte 1, parte 2 e Henrique V. Mas, quando ele ascende ao trono, ele muda completamente. Ele passa a ser um rei piedoso, um rei bem comportado, um perfeito cavalheiro. Há uma revolução no comportamento do Henrique V. Mas voltando à cena de morte do pai. O pai e filho tiveram um relacionamento muito conflituoso. O pai está ali deitado, Henrique IV morto com um pano na cara, uma coisa branca na cara, a coroa do lado. Bom, aí o filho chega, fala algumas coisas, faz algumas rezas, ele era piedoso, mesmo quando antes de ser rei já era piedoso, e aí ele pega a coroa para experimentar. Nesse momento que acontece, o pai acorda, dá uma maior bronca nele, dizendo: você nem espera eu morrer e você já está pegando a minha coroa. E aí o Henrique V, o futuro, né, explica: se não, eu achei que o senhor estava morto, tinha um pano, me desculpe, parará. Pouco tempo depois, o pai morre mesmo. Aqui a gente tem algumas imagens da série, a minissérie A Coroa Oca, A Coroa Vazia, The Hollow Crown, em que o Jeremy Irons está com o rosto marcado aqui, estão vendo? Mas só que não era assim o rosto do Henrique IV, era foi carcomido o rosto dele. O Jeremy Irons faz o Henrique IV e o Tom Hiddleston faz o filho, futuro Henrique V. E aqui a gente tem, peguei essa imagem, porque é uma cena boa em que você vê exatamente a briga entre pai e filho, quase no momento da morte do Henrique IV. Isso, Shakespeare olha muito para a história, as fontes dele são históricas, então as peças de Shakespeare acabam passando na Inglaterra como história da Inglaterra. Ele não fez... e, na verdade, acho que para o povo que ia ao teatro na época, realmente funcionava como história da Inglaterra. Agora, o que tem de filme, gente, sobre Henrique V... eu vou mostrar isso aqui para vocês. Vamos dar uma olhada aqui no que tem de filme. Filmes sobre Henrique IV, a gente tem pouquíssimos. Tem esse aqui da Coroa Oca, que eu acabei de dizer para vocês, parte 1 e parte 2. O Henrique IV tem 2 partes, mas acho que aqui eles fizeram em um filme só, não me lembro. E ele também aparece, no Henrique V aparece ainda alguma coisa do pai. Agora, filme sobre Henrique V, olha a quantidade. Ele só reinou pouquíssimo tempo, não sei se foi 10 anos ou 15 anos, ele reinou pouquíssimo tempo, mas ele foi considerado o maior rei da Inglaterra. Por quê? Porque na Guerra dos 100 Anos, que foi começada pelo avô dele, o Eduardo III, ele recupera os territórios antes pertencentes aos ingleses, que agora estavam com a coroa francesa. E ele recupera a coroa francesa. Ele deixa a coroa francesa para o... ele recupera também ele se casa com a Catarina, filha do Charles VI, o louco, o que pensava que era feito de vidro. Então, para a Inglaterra, ele se torna um grande rei, né? O maior de todos.
Então, aqui a gente tem um filme com Laurence Olivier, de 44, no contexto da Segunda Guerra Mundial, esse filme foi feito. Temos o filme com Kenneth Branagh, em 89, fazendo Henrique V também, e temos o episódio da Coroa Vazia, com Tom Hiddleston. E ainda temos esse filme aqui, bem recente, O Rei, com esse rapaz aqui que esqueci o nome dele, mas é um ator famoso hoje em dia. E ainda aparece também o Henrique V nesse filme do Orson Welles, que é Os Sinos da Meia-Noite, ou Falstaff, que ganha o Festival de Cannes, é uma das obras-primas do Orson Welles, e mostra exatamente a transformação do Henrique V, quando ele era príncipe, e era um rapaz dado às farras, para a transformação dele como rei e herói e admirado, e, enfim. Então, traça exatamente esse arco da personagem, de um rapazola dado aos prazeres, a um rei heróico, extremamente responsável e respeitado. E nessa trajetória, o que o rei faz? Ele abandona esse amigo que se chama Falstaff, que esse amigo era um cavaleiro gordo, o Orson Welles que faz o papel, fanfarrão, dado a bebida e mulheres, e ele tem que abandonar a companhia desse cavaleiro, porque não cai bem a um rei, e um rei da Inglaterra, andar acompanhado de uma pessoa como Falstaff. Então, essa é parte da história que aparece em Shakespeare. O Falstaff não existia na vida real. O que o Shakespeare fez foi o seguinte: pegar toda a vontade, toda a mítica em torno do rapazola Henrique, antes do Henrique V ser rei, e mostrar, olha, isso aqui, essa amizade simboliza essa fase da vida do Henrique V. Bom, o Henrique V morre de difteria, ele morre muito cedo. Ele morre com, acho que 35 anos, o Henrique V vai morrer. E de difteria. E ele tem um filho, o Henrique VI, de 9 meses, né? Então, ele morre, ele teve um reinado... o pai dele morre aos 45 anos. O Henrique IV morreu aos 45 anos. O Henrique V vive bem menos, ele morre aos 35 anos. Muito pouco, não é, para a época, mas ele deixa essa fama incrível para trás. Ele ganhou a batalha de Agincourt, que é uma batalha que foi um banho de sangue contra o rei, o Charles, o rei de vidro, né? O Charles VI, o rei francês. Dessa batalha de Agincourt, tem que falar um pouco dessa batalha, já ia me esquecendo. É tão importante essa batalha porque tudo levava a crer que quem ia ganhar a batalha eram os franceses. Por quê? Porque tinha 3 vezes mais franceses do que soldados ingleses. Os franceses estavam em casa, no território era francês. Os ingleses já estavam cansados, já tinham feito cerco a algumas cidades, já estavam na chuva, tinham caminhado muito, as roupas dos ingleses, os uniformes estavam em farrapos, os sapatos horríveis, enfim, estavam exaustos, e em número muito menor. Os franceses, um número 3 vezes maior, e todos paramentados e, enfim, fresquinhos para lutar. O que acontece? O Henrique V tem uma arma. Que arma é essa? O arco longo. É o arco e flecha que vai lá longe. Então, ele faz uma estratégia de batalha em que os franceses sabiam que ele tinha esse arco longo. Ele atrai os franceses para atacá-lo, bota espetos assim no chão, escondido. E quando os franceses vêm, esses espetos saem da terra e os cavalos são empalados
ali no espeto. E, ao mesmo tempo, os arcos são... Então, o arco e flecha, né, eles jogam os arcos. Os arqueiros ingleses, então, não estão... De um lado você tem estaca e do outro indo os arqueiros flechando, chovendo flecha. O que acontece? O chão está enlameado. A armadura dos franceses é muito mais pesada que a dos ingleses. Uma vez que eles caiam no chão, eles não se levantam. Então, os corpos dos franceses vão se amontoando no campo de batalha. Tem francês que morreu ali sufocado, não morreu flechado. Morreu porque um corpo cai, aí um cavalo cai por cima, outro cai. Então, esses mortos, essas pilhas de mortos, vão bloqueando o caminho. Quem escorregasse na lama, ali naquela lama, não conseguia se levantar com aquela armadura pesada, então morria asfixiado. Então, disse o seguinte, que os vivos caíam sobre os mortos e outros caíam sobre os vivos que acabavam mortos, por sua vez, porque eram asfixiados. Então, uma batalha que ninguém esperava, mas o Henrique V vence, né? E depois disso, então, ele regressa a Londres, e aí vitorioso, e depois faz um acordo com o rei. Aqui a gente tem a imagem do rei francês, o Charles VI, entregando a filha em casamento ao Henrique V. Né? Então, ele é celebrado em Londres como Senhor da Inglaterra, a flor do mundo, soldado de Cristo. Depois de Agincourt, ele faz um segundo ataque, e aí Charles VI pede a paz. Em 1420, há um tratado em que o Charles deserda o filho em favor do rei inglês, nomeando o Henrique V regente da França e cedendo a filha em casamento a Catarina. Um mês depois, eles se casam, né? E não um mês depois, eles se casam um mês depois do tratado, e 9 meses depois a Catarina dá à luz a um filho chamado Henrique. Mas a Guerra dos 100 Anos, se acabasse aí a Guerra dos 100 Anos, não seria dos 100 anos, mas, em todo caso, os ingleses teriam vencido. Acontece que ela não acaba aqui, ela tem mais uma etapa, né? E nessa etapa os franceses vencem. E nessa próxima etapa é que a gente vai ter a Joana d'Arc. Então, deixa eu mostrar rapidamente, porque não é nosso objetivo ficar falando só da guerra. Mas a terceira etapa da Guerra dos 100 Anos é quando morre, então, o Henrique V. Semanas depois, morre o Charles VI, tudo isso em 42. E aí, nessa terceira etapa da guerra, que a gente tem o filho do Henrique V, que é o Henrique VI, e que é neto do Charles francês, ele é uma criança, né? Então ele não pode lutar, mas vão lutar por ele, depois ele luta e tal, e aí surge a Joana d'Arc, grande heroína da história francesa. Ela tem visões, ela consegue inspirar os franceses, e ela acaba executada, julgada como bruxa e executada, mas, em todo caso, é ela que lidera a vitória francesa na Guerra dos 100 Anos. Os franceses acabam recuperando suas terras, e a Inglaterra perde de vez todas as possessões na França, só sobrando Calais. Quem vai perder Calais vai ser a Bloody Mary, por causa do marido dela, do Filipe II. Ela vai perder Calais em 1557 ou 56, ela perde Calais. Mas a Inglaterra perde. Então a gente viu a Guerra dos 100 Anos em 3 etapas. Vou repetir aqui para vocês. Começa lá com Eduardo III, ele ganha. Então, a primeira etapa da guerra, quem está ganhando são os ingleses. Aí, depois de um certo tempo, o Charles V recupera as terras francesas. Aí você tem uma segunda etapa, quando você tem o Henrique V, que vai lá e recupera do Charles VI o rei que pensa ser feito de vidro.
E aí você tem a terceira etapa, depois da morte do Henrique V e do Charles VI, em que surge Joana d'Arc e ela inspira e lidera os exércitos franceses. Bom, eu falei que a Guerra dos 100 Anos, uma das consequências, há várias consequências da Guerra dos 100 Anos, tá? Uma das consequências, ela é tão importante por isso, porque ela marca o declínio do feudalismo e o início desse sentimento nacional, da ideia de nação. Eu sou inglês, você é francês. Sempre a história da Inglaterra e da França estão muito misturadas. E, de repente, a gente vê, nesse momento, no final da Guerra dos 100 Anos, você realmente tem, você tem o sentimento de a minha identidade, a identidade do meu país é a inglesa e o outro é a francesa. Então, você tem isso. Por isso é um momento tão importante, né? Então, você tem os dois reinos emergindo como potências centralizadas, cada um com seu rei, né? E a história agora francesa e inglesa se diferenciando. Além disso, a guerra mostrou como inovações em tecnologia militar são importantes para vencer a guerra. Por exemplo, a que a gente viu é o arco longo, né? Outra coisa, a partir desse momento, as nações começam a ter exércitos permanentes. Essa ideia de exército permanente, que para a gente, o exército brasileiro, eles não tinham exército permanente na Idade Média. Então, nesse momento, com a Guerra dos 100 Anos, eles começam a ter exército permanente. E talvez a coisa mais importante para a gente, que está vendo essa sequência histórica, é que a Guerra dos 100 Anos vai acabar gerando, vai ser uma das consequências da Guerra dos 100 Anos, vai ser justamente a Guerra das Rosas, das duas famílias Lancaster e York. Então, eu queria também falar um pouco dos outros filmes que a gente podia... Ui, peraí, gente, travou aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Então, os outros filmes, já tinha falado dos filmes sobre Henrique IV, os filmes sobre Henrique V Monte e os filmes sobre Henrique VI, que é tadinho do Henrique VI. Botei essa imagem aqui porque ele herdou não só a coroa da França e da Inglaterra, mas a loucura do avô Charles VI, o avô francês, né? E porque ele é um rei criança e depois é um rei perseguido pela doença mental, ele vai ser um rei fraco. E aí essa fragilidade do Henrique VI é que vai gerar, vai dar lugar à Guerra das Rosas. Basicamente, a Guerra das Rosas é o Henrique VI era Lancaster, a dinastia Lancaster, começando com Henrique IV. E porque ele era um rei fraco, que não conseguia reter o reino em suas mãos, um outro ramo da família, também netos do Eduardo III, a família de York, vai tomar a coroa. E aí essa confusão entre Lancaster e York é que vai caracterizar a Guerra das Rosas. Então, enquanto a Guerra dos 100 Anos é uma guerra entre França e Inglaterra, a Guerra das Rosas é uma guerra civil inglesa entre dois ramos plantagenetas. Que ramos são esses? Os Lancaster e os York, né? Então, já não é uma guerra entre nações, é uma guerra entre famílias. Bom, eu acho que por hoje está bom, isso aí já foi bastante. Mas de uma outra vez eu então explico a Guerra das Rosas. Tá bom, gente? Obrigada. Tchau.